Minha gente, sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Papo com Elas. 3 mulheres, 3 olhares e uma só missão. E hoje nós temos, além das nossas maravilhosas, uma convidada também maravilhosa, que é Priscila Navarro, educadora. Ela também é paciente oncológica em remissão e veio contar para vocês a história delas. Olá, é uma satisfação imensa estar aqui com essas 3 mulheres, né? 3 mulheres com a mente tão aberta, mulheres tão poderosas, né? Mulheres tão pé no chão e que discutem assuntos do nosso dia a dia, assuntos extremamente importantes, né? Na nossa jornada, na nossa caminhada, como mulher, como educadora, como mãe, né? E como parte e membro dessa sociedade. Priscila, muito obrigada. Agora as nossas maravilhosas. Olá, gente! Lília Simonetti, empresária e dona da Lila. Olá, pessoal. Cida Cunha, assistente social, jornalista e escritora. Pois é, gente. Vamos começar aqui para saber um pouquinho da história, né? Que é uma história de superação e de vitória, graças a Deus, né? De Priscila. Priscila, nos narre a sua trajetória de superação. Vamos lá, meninas, tá? Eu digo que... Meninas. Poxa, né? Sempre meninas. Sempre meninas. Eu digo muito que ninguém nunca está preparada para um diagnóstico do câncer, né? Que o câncer, na verdade, ele chega sem avisar, sem explicação. E, de repente, você para e pensa, o que é a vida, né? O que é que eu vou fazer? O que é a vida? Qual será o próximo passo, né? E aí, muda em quê a sua perspectiva? A gente sabe que está aqui, que a gente está aqui justamente em uma passagem, mas a gente não lembra disso diariamente, né? A gente só lembra que a gente precisa acordar, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa ir e sempre ir. Mas para onde? Eu tenho dito muito isso lá em casa. Às vezes a saúde é uma coisa que você não percebe quando tem. Você percebe quando perde. Quando ela falta, você está com uma dor em algum canto. Aí você, eu agora estou sentindo que está faltando. Mas quando você está bem, você não percebe. Você não lembra de agradecer, você não lembra de curtir a estabilidade física, o bem-estar físico. A gente sente quando faltou, aí pronto. Agora é o momento de saber, de questionar. E o diagnóstico do câncer, ele traz muito essa coisa da finitude, né? A sensação de finitude. Você lembra. Isso. Você lembra que realmente... E eu acho que não poderia ser diferente, né? O nosso último programa do mês de outubro, a gente pensou e ter a presença de Priscila aqui, ela é encorajadora para as mulheres, para quem está enfrentando, né? Acha que é o fim do mundo e que esse mês em especial a gente sempre se dedica a orientar, a mostrar os cuidados, o autocuidado. Isso era quando eu trabalhava na enfermagem, que a maioria já sabe que eu era enfermeira, e eu trabalhava muito, era a minha área, saúde da mulher. Era um mês que a gente trabalhava, engajava muito, muito mesmo, porque por mais que a gente fale, nunca é o suficiente, sempre é um bicho de 7 cabeças, sempre é uma... Então, Priscila está aqui hoje, é um prazer enorme tê-la aqui e principalmente saber que você está em remissão, falando para as nossas mulheres, como elas devem se sentir, como elas devem agir diante de um diagnóstico como esse, né? Na verdade, Lília, o câncer, na verdade, o diagnóstico do câncer, ele traz um pouco, assim, de uma sensação de sentença de morte, né? Seja ele qual seja o câncer. Não tem como não ter, né? Não tem como não ter. Então, por mais que a gente diga que não, na hora que você pega, que você lê, que você vê carcinoma, você para. É uma pausa inexplicável. Não se traduz. É só quem já viveu aquela história. Quando morre alguém, a gente diz assim, eu sinto muito pela sua dor. Não, só sente quem está vivendo ali, não é? Porém, existe uma atmosfera aí de Deus que, na verdade, você congela. Ele lhe dá uma força que não é sua, que não lhe pertence, e você sente que é um deserto seu e que você precisa atravessá-lo. E é uma escolha sua, saber como você vai atravessar aquele deserto naquele momento, né? O que você vai fazer naquele momento? Você vai se entregar?
você vai enfrentar, você vai viver o propósito daquele dia, daquela hora, porque você tem 1000 coisas para organizar, né? Eu, particularmente, estava me arrumando para ir para um Natal em família, esporadicamente, com todos os meus exames em dia. Minha mamografia estava em dia, minha ultrassom estava em dia, todos os meus exames laboratoriais, inclusive TCA, né, estava em dia, que eu fazia sempre com a ginecologista. Mas fui fazer o autoexame, gosto muito de usar a loção hidratante e nesse dia me arrumando, deu um toque, eu fiz o autoexame me arrumando para a noite de Natal e senti algo diferente. E ao sentir, a gente sai questionando, né? Mamãe, olha aqui, poxa, tô com alguma coisa diferente, olha aqui. Não, é da sua cabeça. Não tô sentindo, não. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Me arrumei, fui para a noite de Natal, passamos o Ano Novo, que nós somos de Açu, né? Fomos para Açu. Quando eu retornei, na primeira semana do ano, eu disse, não, eu preciso fazer um ultrassom para tirar isso da minha cabeça. E isso você literalmente sentiu no autoexame. Sim. Por isso a importância do autoexame e que muitas pessoas sempre questionam, ainda é repetitivo, o autoexame, tá vendo? E assim, Lília, é muito Hoje em dia, o importante. autoexame foi o seu primeiro sinal de alerta. Isso. E é importante a gente saber, né, que o câncer de mama não é um câncer só de mulheres. Isso, o câncer de mamas, o câncer de mama é um câncer que atinge toda a nossa sociedade. Porém, o sexo feminino Ele é mais atingido. Isso. Né? Obviamente, a gente tem casos de homens porque com câncer de mama. Tem essa cultura do câncer de mama sem mulher. Mas uma das coisas que eu falava, que eu dava aula de saúde da mulher, era o câncer de mama, ele atinge os homens sim. Por que é tão difícil? Porque os homens não têm costume não têm o costume de fazer o autoexame, de se tocar, de olhar, de sentir algum. Então é muito difícil de chegar a uma conclusão do câncer de mama através do toque do homem. As mulheres, com nossos cuidados, os nossos toques, ele é mais fácil de ser observado. E não se discute isso. Nessa semana eu participei de um evento do Outubro Rosa e tinha um homem dando o depoimento dele. E achei isso extremamente rico, porque a gente só fala da mulher quando fala. Quer dizer, não é tão comum, mas precisa ficar claro que homens também têm. Isso, e precisa todo mundo ficar atento, né? Porque é um dos cânceres mais comuns, tirando o carcinoma de pele. Na verdade, de 4 casos, a cada 4 casos de câncer aqui no Brasil, 1 é de mama, né? E a gente sabe é o câncer também que mais mata mulheres. Isso, tia. Isso, Cida. E a gente sabe também... Eu vou explicar o ato falho. Priscila é nossa prima e sobrinha de tia Cidinha, tá? Estamos em família. Mas tem uma conhecida minha que chegou o dia desses e disse assim, mulher, me diga uma coisa, como é esse mistério? Que todo mundo que eu conheço é seu sobrinho. É porque só bem pouquinho. É bem pouquinho, sabe? Cida, e apesar... Olha, eu vou Cida agora. Cida Cunha. E apesar de o câncer de mama, né, ter 95% de chances de cura, ele hoje é o câncer que mais mata, né? Por causa da falta de prevenção e de cuidados, né? Que hoje a gente sabe, hoje a gente vive uma vida muito corrida, com alto nível de estresse, né? E a gente sabe que a qualidade de vida, o exercício físico, uma alimentação saudável, uma rotina mais tranquila, tudo isso vai evitar esse diagnóstico. E ele vem crescendo absurdamente. Se você pegar os dados, eu estava dando uma lida antes de vir para cá, dados a nível de Brasil, de Rio Grande do Norte, de Natal, a proporção de crescimento, gente, foi de mais de 20% de crescimento. É assombroso. E o que é que nós precisamos fazer quanto sociedade para evitar que mais pessoas vivam o que eu vivi? Porque é o que eu não desejo para ninguém viver. A sensação, né, Não é só a sensação, é o deserto mesmo, é o processo, Lília. Porque inclusive, o tratamento é muito sofrido, né? Um tratamento com muito sofrimento, não é uma coisa simples de tratar. Isso, porque quando você pega a primeira coisa, né? Eu sou muito intuitiva, né? Então, desde o princípio, quando eu senti, parece que Deus falava dentro do meu coração. Eu não sou uma pessoa negativa. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa extremamente positiva. Mas eu ligava algumas vezes para Cida Cunha e eu dizia... Vou dizer que é o seguinte, porque a gente aqui, no início a gente ficou, e aí? Tia,
as pessoas têm que saber. E esse dia dizia assim, não vai ser não, Priscila. Tenha calma, se tranquilize. Isso você vai ver que não vai ser. Eu disse, tia, eu não sei lhe explicar o porquê. Mas eu só quero lhe preparar. Para que a gente possa preparar as pessoas, você possa preparar junto comigo, porque é uma certeza que eu tenho. Priscila me dizia, quando eu dizia, Priscila, não vai ser, ela fazia, Déia, o carocinho não é bonitinho, não. Então, Priscila, ela já tinha a certeza. Mas só ela sabe dentro dela, e deixa eu dizer uma coisa, assim, um testemunho meu. Eu vou falar por mim, nós ficamos muito mais fragilizados do que Priscila. Priscila, ela teve uma força naquela hora para passar pra gente, que eu lembro demais, a gente estava num local de trabalho, e eu falando com as meninas, eu chorando muito, e as meninas diziam assim, você tem que ser forte pra Priscila, você tem que ser forte pra Priscila. E eu tentando me recompor, porque Priscila, e por dentro ela estava destruída, né, gente? Mas claro, ela sempre mostrava-se muito ela estava forte. com uma força que ela passava, eu tenho que estar forte igual a ela. Né? Porque a gente tá aqui para ela entender que ela pode contar com a gente, enfim. E eu passei muito isso. E Priscila, Priscila sempre foi forte, mas Priscila era alguém. Não, mas Priscila toda vida foi muito chorona. Eu ia dizer isso agora. Isso. Eu ia dizer, Priscila era como eu e como Lília. Nós somos as choronas da família. Lília se supera, tá? Mas assim, eu sou muito. Qualquer programa ela chora. Não, mas eu disse que esse eu iria chato, então, nós foi de três. superação, mas não vamos lembrar, não. Nós três éramos muito choronas. Só que Priscila hoje... Priscila não chora mais, não. Mas, gente, é porque assim, a vida ela vai trazendo... É como se dissesse, agora é sério. Se trilha. Não, e é uma trilha, né? Na verdade, primeiro que o nome já apavora a nossa família, porque apesar de não ter tido, eu ter sido a pioneira do câncer de mama, queria ter sido pioneira em 1000 outras coisas. Não nisso, mas estou aqui eu, né? Graças a Deus. Nós tínhamos um histórico na família de câncer que nos levou muitas coisas, muitos pedaços, né? Muitas memórias, muitas vivências. Então, o próprio fato de ser câncer, independente muito de onde ele seja... E foi de um para o outro, para um ano. Duas perdas, porque teve o pai dela. Foram 3 perdas. Foi tio Regis um ano, a Genô no outro ano, em seguida Priscila teve esse né, e ainda tivemos anteriormente, né, tio Dedé. Sim. Que de certa forma foi já fazia um tempo, mas a Genô, o Regis e você foram 3 cânceres muito na família muito rápido. Muito então, quando chegou Priscila, foi um barco, uma chuva de coisa que a gente não olha assim, sobretudo porque a nossa experiência de câncer era péssima. Negativas, todas foram negativas. Né? Então, como você pensar no melhor? Que quando assim, sempre que a gente ouvia falar em câncer, era olhar para aquela pessoa e dizer assim, poxa, eu vou perder ela. E agora, o que é que eu posso aproveitar desse momento? Eu, particularmente, lembro-me de todos os detalhes, né? Eu corri com tudo. Eu acho que a gente precisa ficar bem atenta ao tempo, porque a saúde ainda é muito precária com relação a isso, principalmente quando se fala de câncer, né? Não estou falando de SUS, estou falando de rede privada, estou falando de tudo, da coletividade, de tudo que se diz de saúde. Porque, gente, você tem uma suspeita, mas você não é a única pessoa no mundo. Quando você para olhar para essa comunidade, você vê, de fato, uma grande comunidade vivendo o mesmo problema. Antigamente, quando a gente escutava falar de câncer, era raro. Hoje, me diga, uma família que não tem alguém. Agora, tem um ponto que eu vejo também, que mudou. Por mais que, assim, essa precariedade, esse sofrimento, você sentiu na pele. Então, mais do que ninguém, você sabe o quanto uma demora de uma autorização de um exame, uma demora de a forma como acontece, o fato de ser extremamente agressivo, você sentiu os cabelos caindo. Tudo isso é um drama que realmente só quem sabe é quem passou. Agora, tem um ponto que é fato também, é que evoluiu muito o tratamento de câncer. Porque antes você dizia assim, fulano tem metástase, esse não se fala mais. Quando fala em metástase, o pessoal já matava mesmo, que não é mais a realidade. Com certeza. Que eu não estou falando, eu não estou falando de quando você está diagnosticada, a agilidade que se tem no tratamento e agora você tem um prognóstico muito bom por causa da ciência, certo? Mas eu estou dizendo, para você chegar a esse diagnóstico, você passa, gente,
de 2 a 3 meses para chegar ao diagnóstico. E a gente sabe que uma doença agressiva, que ela cresce muito rápido. Então, e a cada questão dia desse crescimento Isso. conta. Então, você faz uma biópsia que você, para marcar uma dificuldade, porque é muita gente hoje, entendeu? Não A é gente nem precisa adianta crescer dizer assim, nisso. não, é porque eu tô com E suspeita o de bom câncer. é Você que não mais mais sentido. Hora Porque 10. eu lembro que Priscila ia pro consultório, sentava lá e dizia, só saio daqui com isso marcado. Lembra disso? Só saio. E E ele eu- dizia, não, mas se senhora, não sei o quê, não pode ser assim. Não, eu não saio daqui enquanto marcar. E ficava olhando pra cara da atendente, até ela decidir Eu marcar. não aceitava. Entendeu? Eu tentei particular, eu tentei pelo SUS, eu tentei pelo plano de saúde e consegui com amigos. Porque é melhor amigo na praça do que Isso. dinheiro no bolso. Né? Isso. A verdade é essa. Porque... e é assim, mesmo assim, para fazer, mas são 15 dias para ser o resultado. Quando o resultado sai, que você pega que é positivo, que é um carcinoma, você precisa fazer ainda imunistoquímica. Que é Pra para saber saber qual é o tipo, para qual você é saber qual isso. é o tratamento. Porque o meu protocolo, eu posso ter um câncer de mama, que não é meu, ele já se foi, inclusive, e outra pessoa ter, e o meu protocolo ser diferente do dela. Porque tudo vai depender de como. Qual a origem, Qual a né? Porque, na origem. verdade, o câncer são as células que estão se multiplicando de forma desordenada. E tem cânceres diferentes. Tem o carcinoma, tem o sarcoma, tem vários... O meu não, tá repreendido, porque ele não é meu, ele já se foi. Ele foi de origem hormonal. Né? Então, assim, o meu tratamento foi o protocolo tradicional, onde eu tive que fazer a cirurgia. Sim, era isso e que eu aí ia perguntar. fui fazer a quimioterapia vermelha, né? Eu digo a vermelha é o nome popular dela, mas eu não quero nem aprender o nome científico dela, eu não vou nem atrás. E a branca? Demorou quanto tempo, Priscila? Na- Os três, todos os seus tratamentos em si. Lília, é o seguinte, quando a gente faz pelo setor, eu tinha uma outra dúvida, eu acho que a população pode ter. Quando eu descobri que estava com câncer, né? Logicamente que a primeira coisa que eu pensei foi nos meus filhos, mas quando Isso. pensou isso em tratamento, eu queria ir para a liga. Né? Isso. Eu não queria fazer privado, eu queria ir para a liga, porque a gente sabe da referência que tem, do tempo que tem. Porém, foi muito interessante a fala de uma médica que atende em 2 lugares, tanto na liga quanto no privado, que ela disse assim, se você tem a oportunidade de ir para o privado, vá para o privado. Porque além de não tirar a vaga daquele que está lá para ir para a liga, ainda é mais rápido. Se você fizer no privado, você vai conseguir fazer em 1 ano. Se você fizer na liga, você vai fazer em 1 ano e meio, 2 anos. Por quê? Porque no privado eu consigo fazer as aplicações, as quimioterapias semanal, Certo. quinzenal. Lá na liga, a que é semanal passa a ser quinzenal e a que é quinzenal passa a ser de 28 em 28 dias, porque ela tem uma margem de população muito grande para atender. Entendi. Para dar assistência. Perfeito. Que informação Entendeu? maravilhosa. Então, assim, eu não tinha. Agora, tirando aqui, a rádio. Não, a rádio hoje você só faz na liga. Certo. Porque é o único lugar que tem aparelhagem. Gente, a liga é incrível. É fantástica. Sabe? Lógico que não tem como ela ter Uma demanda de assistência para toda essa população que hoje está adoecida, né? É algo que a gente precisa estudar, é uma questão governamental. E que, diga-se de passagem, hoje aqui ainda atende muito bem. Muito bem. Agora, isso traz uma coisa que a gente precisa pensar muito. É quando você diz assim, você ocupa o espaço de outra pessoa. E isso é fato. Que a gente atente para essas decisões. Então, quando você pode ocupar um espaço que você não está tomando, eu sempre tive essa preocupação. Eu trabalho na CESAP, que todo mundo sabe, e trabalhei na regulação de hospital. E às vezes dizia assim, não, porque fulano, não sei o que lá, precisa passar o dele na frente. E a gente tem esse desejo de, quando está no desespero, de passar na frente. Mas a pessoa que está na fila também é pai, também é filho, também é irmão, também é tem uma amado. vida. Por que você família. precisa Isso, passar na frente? Então, se você tem a oportunidade de fazer o tratamento em outro lugar, por que você vai ocupar aquele daquela quem não pessoa que tem. não tem a oportunidade de fazer em outro lugar? Isso, Tia. A gente precisa atentar para esses detalhes. E é um detalhe muito importante, foi um detalhe, inclusive, muito decisivo na minha tomada de decisão, na hora para fazer, né, o tratamento. E como Lília perguntou, o meu protocolo, Lília, ele foram 4 vermelhas, Certo. né? As vermelhas foram quinzenais. São as mais fortes, são as São as mais primeiras. fortes, são as vermelhas. E depois foram 8 brancas. As brancas são semanais. E depois 30 dias de rádio.
mais a cirurgia, né? E aí é diferente para cada pessoa. O meu, eu comecei pela cirurgia. Esse foi o meu protocolo. Né? Específico. Depois da cirurgia foi que você fez as químios, Tem não foi? pessoas que é o contrário. Né? Primeiro faz a químio para reduzir o tumor. E a partir da redução do tumor, ele passa a fazer. De repente, quando você é diagnosticado, ainda tem toda uma... Eu digo que é... O deserto, ele se estende um pouco mais, porque você tem que fazer os exames de protocolo, rastreamento, como eles chamam. Que, na verdade, não é só aquele exame. Então, como você foi diagnosticada, você tem que rastrear todo o seu corpo para saber se tem metástase em alguma parte, né? Como tá, porque... Se cair na corrente sanguínea, o meu, graças a Deus, não tinha pego os linfonódulos, né? Então, não estava na corrente sanguínea, mas mesmo assim, precisa se investigar, né? Eu fiz todos os exames, a importância também, gente, que muitas pessoas não sabem, acham que é desnecessário, é do PET scan. Né? Eu ia falar agora. PET scan é um exame muito importante, né? Porque você faz, ele já vai lhe dar um olhar mais aproximado, com a ciência mais evoluída. Isso. Digamos assim. Não que vai descartar, mas ele vai lhe dar mais precisão, digamos, para esse acompanhamento, nesse tratamento, para ele ter um prognóstico melhor. Priscila, agora, outra coisa que é uma informação que é importante, inclusive, para as pessoas saberem. Eu lembro que você, na primeira e segunda aplicação da quimioterapia, ficou muito ruim. Precisou se internar, porque ficou bem ruim. E depois teve uma medicação que fez a diferença. E na terceira já melhorou. Como é isso? Porque é importante para as pessoas conhecerem, saberem que tem essa possibilidade. Essa medicação, que o nome popular, né, que eu digo a vermelha, que é como nós chamamos, ela, na verdade, tem pessoas que reagem super bem e tem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande, como eu tive. Então, eu nauseava muito, eu vomitava muito e também urinava sem sentir. Então, assim, eu tomava a quimioterapia de manhã, quando chegava à noite, eu precisava me internar por muitas vezes. E eu questionava muito isso. E os médicos me traziam que não, que isso fazia parte, realmente. Eu já estava tomando todas as medicações para enjoo possíveis e não estava. Até que uma médica amiga me falou sobre uma medicação, Viviane Abreu, também minha prima, nossa prima, né, me falou com relação à medicação, e é uma medicação de alto custo, que a sogra dela havia tomado no tratamento. E eu mencionei essa medicação de alto custo. A princípio, não foi aceita, mas, como Tia Cidinha disse, com muita luta, né? E a pessoa indo atrás e fica questionada. Você é médica? Eu digo, não, eu sou pedagoga, mas eu estudo. Eu fui para a literatura, eu fui para a ciência, tá lá o conteúdo. Então, a gente vive numa era em que o conhecimento está em todo lugar, a gente só precisa ir atrás, né? E tomar posse dele. E, na verdade, tia, quando eu tomei essa medicação, eu tive outra qualidade no meu tratamento, porque eu agonizava, de fato. Mas, como eu não vomitava, eu não me internava. E, para mim, era melhor agonizar em casa, estar próximo aos meus filhos, do que me internar e ficar uma semana no hospital, longe da família, que é outro ponto. Isso, e eu ia perguntar exatamente Muito agora, qual a reação, nesse processo. como foi a sua família, principalmente os filhos, que era uma das coisas que a gente mais se preocupava, que era, meu Deus, como é que os meninos estão, como é que as crianças vão ficar. Tipo assim, em meio a essa situação, essa vivência, como era o dia a dia da casa, convivendo com a pessoa que estava fazendo o tratamento tudo, né? E assim, do câncer. lembrando que Priscila tem filhos gêmeos, um casal que tinha, o quê? 7 anos? 7 anos na época do diagnóstico. Vivia 100% em função dela, né? De tia Rosane, mas tudo, colégio, tudo, enfim. Como era que ficou a logística da família e o emocional da família vivendo esse momento. O emocional, obviamente, fica bem abalado, né? Não tem como não desestruturar, até porque eu trabalho no Colégio das Neves e nós tínhamos uma aluna muito querida lá, Giovana, né? E Gigi tinha falecido de câncer, descobriu um câncer e falecido fazia pouco tempo. E nós acompanhamos toda a trajetória de Gigi, né? Eu estive junto lá, que Gigi era nossa aluna, é uma aluna muito querida. E os meninos viveram a história de Gigi. Né? E, de repente, quando eu lembro-me demais que eu estava na minha sala, trabalhando, quando o diagnóstico saiu e eu abri antes de estar na presença do médico, coisa que eu não aconselho a ninguém. Né? Não precisa dessa ansiedade, o diagnóstico não vai fugir dali, aquilo não vai mudar. Né? E eu abri e não foi uma experiência legal.
porque meu mundo desabou ali. Porém, eu acho que para essa família estar estruturada, aspas, alguém precisa se sacrificar. E naquele momento eu achei que se veio para mim, não é? Eu precisava saber organizar aquele leito familiar, porque não adiantava todo mundo cair, quem ia segurar a minha mão se tivesse todo mundo no chão. Então, naquele momento, eu comecei a me trabalhar para saber como ia conduzir aquela situação, né? Além e eu fui de pra tudo, casa, você estava pensando no bem-estar da família. Eu ia, porque eu precisava daquela família equilibrada, porque se eles não estivessem bem, como era que eu ia poder suportar a caminhada? Isso. Como era que eu ia me levar e levar a todos? Então, não podia. Então, quando eu cheguei em casa, lembro-me demais, minha mãe estava... como sempre, né, fazendo os quitutes dela. E ela disse, o que foi que você chegou mais cedo? Eu disse, não, o resultado saiu. Ela disse, saiu? Como assim? Eu disse, saiu a biópsia. Ela, Fé Maria, vou mostrar ao médico. Eu disse, não, eu já abri. Ela disse, eu disse, positivo. Ela disse, positivo? Eu disse, ela disse, não, mulher, não é não. Primeiro, você não sabe. Segundo, você não é médica. Eu disse, mãe, eu sei ler. Vamos ler aqui comigo? Olha, carcinoma. Não. Tá escrito assim aí? Tá, não. Lê aí, de novo. Mulher, você não tá sabendo nem ler isso. E assim, ela querendo mentir. A negação mesmo, né? A negação, porque você se coloca no lugar de uma mãe que pede fazer do filho mesmo com jeito. resultado. Quer dizer, 1000 vezes eu agradeço todos os dias a Deus por ter sido eu. Porque eu não sei como seria para ver minha irmã, para ver meus filhos, para ver minha mãe, para ver meu esposo. Eu prefiro eu. Porque eu sei que eu vou aguentar. E Lília, por incrível que pareça, quando eu peguei naquele diagnóstico, eu olhei e disse assim, Senhor, eu parei e disse, eu já vivi tudo que eu queria viver. Eu não tenho nada que você diga assim, que era que você queria realizar na sua vida que você não realizou. Deus me deu tudo o que eu queria. Uma família, um lar. Os seus filhos, você lutou os meus filhos que eu lutei tanto. O amor diário que a gente tem. Então, assim, naquele momento eu disse, Senhor, se for de tua vontade, eu estou pronta. Mas se eu tiver direito de pedir alguma coisa, eu quero pedir para criar os meus filhos, porque tu me honrou com eles. Se tu me honrou com eles, que tu sabes quanto eu lutei. Ele começou. Ela chora. Tu vai me dar graça, né? Vai todo mundo. De criá-los. E eu me apoiei nisso. Que Deus, ele viu, até porque eu fiz FIV, né? E Deus, ele viu o quanto eu lutei para ter aquelas crianças. Só o que eu pensava na época. Eu pedi para criá-los. Então, uma certeza também tinha no meu coração. Se ele me deu, ele vai me deixar levá-los até o fim. Porque é uma missão que eu tenho aqui. Mas entreguei, gente. Eu entreguei. Eu não fiz nada mais do que entregar. Entregar, confiar. E eu sabia, o médico me disse... Quando eu cheguei lá, né, a Andréia me fez uma indicação de um excelente médico e que estudou com... Meu marido, com o esposo de Andréia. E aí, quando chegou lá, ele disse, Priscila, é um deserto que você vai caminhar sozinha. E daí, eu saí com essa frase, eu fui lá com ele, com Viviane, minha prima, né? E quando minha prima irmã, né? Como a gente se coloca. E quando a gente saiu de lá, a Viviane olhou para mim e disse, você entendeu o que ele disse? Eu disse, entendi. Ela disse, vai para casa? Eu digo, não, vou para uma reunião, porque eu tenho uma reunião marcada agora, às 18 horas. Era início de ano letivo. Na época, eu estava como coordenadora da escola e não tinha como desmarcar aquela reunião em cima da hora. Não estava previsto isso. E eu fui fazer. Ela ligou para Margareta, uma amiga nossa em comum, muito amiga nossa, e disse, Margar, eu acho que Priscila não entendeu, não, o diagnóstico dela. Porque eu estou em cima de uma cama, desmarquei tudo que eu tinha para fazer, sem conseguir me levantar. Eu acho que ela não entendeu, não. E a Margareta ligou para mim e me disse a mesma coisa. Eu disse, não, Margar, eu entendi. Mas vai mudar? Se eu fizer isso agora? E mamãe negou. Foi muito difícil para Clinge, meu esposo, mas ele me apoiou, assim, sem palavras, em todos os momentos, inclusive na questão do cabelo, né? Ela estava esperando você que concluir sua fala para saber disso, porque assim... o quanto representa para uma mulher naquele momento de fragilidade, porque muitas vezes a gente pode dizer assim, não, mas importante é lutar pela minha saúde, eu quero escapar o cabelo, não é nada. Não é verdade. É importante a autoestima também estar abalada. Eu vou dizer duas coisas a você em relação como seria. a Priscila.
Priscila nem ligou pro cabelo. Eu sei. E Priscila, mas quando... eu queria que ela diga Ela pro vai povo. dizer com as palavras dela. Inclusive, quando foi para tirar a mama, o médico disse, eu vou tirar só um quarto. Tanto que você não percebe que o corte de Priscila, você não percebe. E Priscila dizia, eu quero que tire tudo. E ele fazia, não tem necessidade. Não, mas eu quero que tire tudo para não ter problema nenhum. Ele fez, não tem necessidade, Priscila. Então, Priscila, eu me arrepio todinha, gente. Nessa hora não dá para não se emocionar, não. Gente, Porque foi... eu tô aqui para viver. E se o custo de eu viver seria levar 2 seios, o que são 2 seios para criar 2 filhos? Não é? Nada. Então, assim, aquilo para mim não tinha sentido naquele momento, porque eu queria viver e Deus sabia. E eu dizia, é para tirar? Não, Priscila, não precisa, mas eu Aquilo quero, não era eu não nada quero. em meio à grandeza que você iria conseguir, né? Como foi que eu consegui parar de pedir? Ele disse, se voltar, volta na pele. Eu digo, não, se volta na pele, deixe. Tá na graça de Deus. E os meninos, Lília, como você perguntou, a gente tinha ido para a praça de Ponta Negra, nesse dia. E aí passou um menino com câncer, carequinha, correndo, jogando bola para cima e para baixo, para cima e para baixo. Aí eu disse, vem cá, Calu e Lavinha. Eles disseram, o que foi, mas eu vou ficar igual a esse menino. Eu disse, mas por quê? Eu disse, porque mamãe tá com câncer. E aí, igual a Giovana estava. Mas você vai morrer como Giovana? Eu disse, filho, isso é uma resposta que eu não tenho, né? Mas mamãe espera que não. Porque os tratamentos são diferentes, as pessoas são diferentes. E eu não vou ficar careca porque eu tô doente. Então, eu me apeguei muito nessa frase e eu acho por isso que eu não sofri tanto com o cabelo. Eu vou ficar careca porque faz parte da minha cura. Porque é o tratamento. O que faz cair o cabelo não é a doença. O que faz cair o cabelo é o tratamento. É tanto que abalou muito, né, todo mundo isso. E meu irmão, o André, ele ligou e disse, Priscila, Yara disse que tem uma touca que você coloca lá na hora que vai fazer e esse cabelo, ele não cai. Ele vai congelar e ele não cai. Veja 70% do cabelo. Isso, né? Veja essa touca, veja quanto é esse tratamento que você vai fazer. Aí eu disse, André, eu não quero. Porque eu quero que essa medicação, Deus consiga fazer, o Espírito Santo, que essa medicação atinja aonde ela precisar atingir. Que eu quero que ele leve tudo que essa doença trouxe. E eu não vou me sentir em paz se eu souber que eu congelei algo, que a medicação não vai entrar. Porque, assim, na verdade, é científico, não tem problema nenhum, mas isso é leigo, é meu, da minha natureza. Foi seu. Se eu vou passar pelo processo, que eu passe. Tive apoio de uma mãe da escola que estava passando por esse processo. Foi, assim, incrível comigo, né? Me trocou muitas experiências. Ela tá bem? Ela está excelente, Ótimo. maravilhosa. Ela já estava, né, Priscila? Ela ainda estava em tratamento. Mas ela estava bem. Quando ela eu não tinha a comecei, reação que Priscila tinha. Ela ia para academia, tá? tudo normal. Ela fazia quimioterapia e ia malhar. Isso. Quando eu comecei, ela estava fazendo a radioterapia. E assim, no dia da minha cirurgia, ela foi lá, deixou, que eu não sabia, né? Uma almofadazinha que as bonitas, falo já sobre elas, fazem, né? Que trouxe diferente, porque é um apoio que você precisa após a cirurgia, que eu também não sabia. E assim, a psicóloga dela oncológica, gente, fazia toda a diferença, era muito boa. Ela me orientou com relação a essa psicóloga oncológica. E o que foi melhor nisso, né? Essa psicóloga orientou que ela faz uma pergunta simples. Você quer sentir o cabelo cair, passar por isso? Ou você prefere tirar antes e fazer a laser? Sim. Então, eu optei por tirar antes. Conversei em família com os meus 2 filhos, com todo mundo lá, né? E resolvi tirar antes. E essa decisão teve que ser rápida, porque a mulher era de João Pessoa. E ela estava aqui nesse dia. Ela só tirava na sexta. E se eu saí do trabalho na quinta-feira, na sexta-feira de manhã, e eu ia trabalhar no sábado de manhã. E eu só consegui contato com essa moça de 1h da tarde. E aí eu fui de 3h da tarde raspar minha cabeça lá. Sem conseguir comunicar a ninguém do meu trabalho. E eu ia trabalhar no outro dia. Foi uma das cenas mais impactantes para mim, foi chegar ao trabalho no outro dia. Né, ter saído de uma forma e ter chegado de outra. E assim, eu sempre compartilhei tudo. Porque as com muita pessoas, elas leveza. não têm como disfarçar a dor que elas também estão sentindo por você.
Então, um quando choque você chegou, todo mundo emocional. fazia Priscila chegou, outra- e era a gente foi impactada realmente. Foi. E assim, meus olhos viram, né? E assim, uma coisa pra mim também que me marcou muito foi na hora que eu decidi cortar o cabelo, né? Eu disse, eu vou. E eu queria ir só naquele momento, né? E os meninos pediram pra ir. E aí eu disse, tudo bem. Aí foi eu, o Clinge e os Eles dois te pediram, meninos. Priscila? Foi, mãe, a gente vai também, tá certo. Fui eu, o Clinge e os dois meninos, Calil e Lavinha. E quando chegou lá, que tava raspando, a moça perguntou se eu queria ir pra uma sala ficar trancada. Eu disse, não, pra mim não tinha problema. Podia ser ali no salão mesmo. E quando ela começou a raspar o cabelo, aí Calil olhou pra mim e disse assim, mãe, você não tá com vontade de chorar? Aí eu disse, não, filho, não tô com vontade de chorar. Mas se você tiver com vontade de chorar, você pode chorar. Porque é natural, mas meu cabelo tá caindo, mas vai crescer. Mas não era porque eu não tava com vontade de chorar. É porque naquele momento eu precisava ser forte. Mas uma pessoa chamada João Batista, né, que nasceu no dia 24, filho de Rejane Guedes, até hoje ainda leva as minhas lágrimas, né? Porque aquele momento para mim foi o mais difícil, foi quando Batinha fez um vídeo lá ao vivo, raspando a cabeça também, né? Raspou Batinha, raspou Erlo, meu cunhado, Vitor raspar, eu enlouqueci, pedindo que não, e aí foi tendo aquela questão, raspa, outro raspa, e eu fiquei muito aperreada naquele momento. Porque eu dizia assim, gente, sou eu que tenho que passar por esse processo. Vocês não precisam passar por esse processo, né? Porque não é um processo fácil. Agora, por que pra mim, não foi tão difícil a perda de cabelo? Porque eu aceitei. Porque eu não lutei contra, porque eu aceitei, porque eu me aceitei. E porque eu via, quando me olhava no espelho sem cabelo, eu via a minha cura. Eu não via a minha doença. A minha não, que não é minha. Eu não via a doença, eu via a minha cura. E assim, fui fazer a minha primeira quimioterapia, já de laser, com cabelo na cintura. Recebi a doação da filha de Márcia, que trabalhava comigo na escola, professora Márcia, muito obrigada. O cabelo virgem da filha dela, cortou para doar. Elzinha também me fez uma doação também de cabelo de Alice, né? E um cabelo dela. E eu levei, e com esses cabelos ela montou a laser, né? E eu fui para a primeira químio vermelha com essa laser. Gente, vocês não têm noção. Eu passava tão mal quando eu saí de lá. E aí eu me internei com esse cabelo, passando mal, e vomitando, segurando esse cabelo. Aí foi quando o Clean chegou para mim e disse, se assuma, Priscila. Que diferença faz esse cabelo? Sofra menos. E aí eu tirei e eu não botei mais. Eu ia dizer, você andava com esse cabelo na mão. usou. Eu usava esse cabelo assim. Quando eu fui para Sul, no São João, eu usava à noite. De dia eu não usava. Eu passava, deixava o cabelo no salão para escovar e saía. Depois eu ia pegar o cabelo e quando era noite eu colocava. Mas foram períodos, assim, muito difíceis. Mas que depende muito do seu coração no momento, do seu olhar, da sua força. E mais do que tudo, da sua família. Outro momento muito marcante que eu conto são os momentos que eu mais me emociono, assim, que eu conto em todos os lugares que eu chego, né? Obviamente o apoio da minha família, dos meus irmãos, Yara e André, foram assim tudo, Klinger, mãinha, meus filhos. Assim, eu não tenho palavras que descreva isso, de maneira nenhuma. Só gratidão a eles, né? Por tudo. Porque, na verdade, a gente sabe que a família segura na mão. E eu digo isso todos os dias, que é o que me emociona, né? Que eu digo que isso é um legado de Maria das Dores e Zezinho André. Porque foi com eles, acima de qualquer coisa, que eu aprendi a ser família, que nós aprendemos a ser família. Porque quando eu fui fazer minha cirurgia, que eu cheguei no hospital, né? Que eu vi os osas todos lá, gente. Vocês não têm noção. Tem noção como isso não tem preço, sabe? Não tem preço, não tem preço. E eu dizia, André, não venha, tia, não precisa. Tia, cheguei lá, era tia Giovana, era tia Branca, era tia Sininha, era tia Regina, era tia Edinha, era André que veio de Mossoró, era Yara que veio, era Vitor que veio, era todo mundo lá, sabendo que ninguém podia entrar, gente, o Rogério. E ficou todo mundo lá no estacionamento. Né? E quando eu me lembro, quando eu saí da sala de cirurgia, Yara disse assim, Yara era minha acompanhante. Yara disse assim, olhe pelo menos na janela para dar um tchau para eles. Não tem nada que pague isso, sabe assim?
Isso sim mostra o porquê eu tenho que viver, né? Porque Deus vai me curar, né? Eu tenho uma família. A importância da família nesse quando momento. eu falo em família de base, que estava ali sustentando, segurando minha mão. E eu falo na minha família, que são vocês. É aquela família que a gente aprendeu a amar, que crescemos juntos, que é algo incondicional. E eu digo muito, por onde eu passo, Lília, no meu trabalho, onde eu chego. Você quer conhecer um Souza? Você diga assim, ou tô feliz demais, que chega todo mundo, ou tô no hospital, que chega todo mundo. Né? São dois extremos que levam os Souza. Eu digo que eu só vejo assim os Souza e os Tinoco. É incrível como chega. Basta, você risca. Eu lembro quando a gente teve o diagnóstico de Agenor, eu liguei para a Souza Neto de manhã. Souza Neto é o sobrinho mais velho, que é quase da minha idade. Eu liguei para ele e disse, Souza, está acontecendo isso e isso. Ele disse, chego já aí. São 210 quilômetros, né? Não é tão rápido. Mas ele chegou à tarde. Isso foi final da manhã. Ele estava com os 2 irmãos, os 3, já reunidos com os daqui, prontos para o que desse. Na hora que fala em família, em base... Eu lembro de Ricardo dizendo assim, eu vou vender meu carro e eu vou buscar a Agenor. Eu, sinceramente, isso é outro capítulo. Eu, sinceramente, eu não tenho nem palavras. Eu tenho até medo de falar os nomes, para não esquecer nenhum. Porque quando eu falo em família... Porque as pessoas dizem assim, a família, as pessoas entram numa briga por outro, mas na hora do dinheiro para. Mas na nossa é incrível que nem no dinheiro para. É o que for preciso e não é o dinheiro que está sobrando, não. É vender o que tem. É lindo de se ver a união. É incrível. Quando um precisa, quando não tem esforço, não tem quilômetros, não tem nada que impeça. A minha família materna também, né? A Maria Viviane, sem palavras, sabe? Viviane é quase irmã, né? Viviane é minha irmã. Priscila, me fale sobre a ONG Bonitas. Isso, vamos... Pois é, a ONG Bonitas, eu tive a satisfação de encontrá-las lá no shopping, né? No meu tempo, eu não tinha tido acesso a Bonitas, e eu estava passeando no shopping, encontrei e achei incrível o trabalho delas. Na verdade, era uma advogada, Andréia, que a irmã dela teve câncer. E aí ela sentiu dificuldade nesse processo de acolhimento. Óbvio, quando a gente vive na liga, a gente vê a necessidade dos lanches, gente. O pessoal vem muito do interior, né? Passa o dia todo lá, os acompanhantes. Então, precisa-se de muita doação. Não só de você chegar e dar os alimentos, mas de você estar lá. Fazer o apoio. Só que as Bonitas têm um diferencial que elas são pacientes oncológicas que estão em processo de remissão, certo? E entre elas, o grupo, eles vendem canetas, camisas para custear, né? Mas eles têm palestras, eles têm momentos, eles têm... eles fazem ações. É uma rede de apoio, né? Além de uma rede de apoio emocional e porque entre social. pares faz muita diferença, porque é a pessoa que conhece a dor. Exatamente. Ah, não, porque eu estou especulando. Não, mas eu tenho empatia. Não, mas ela conhece exatamente a dor de receber o diagnóstico, a dor do tratamento. Literalmente, como ela Caetano sabe. Dizia, como a música, né? A minha dor é só minha, não é de mais ninguém. Né? E aquela pessoa, ele sentiu... essa frase tá incrível. Ninguém precisa enfrentá-la sozinho. Exatamente. Estamos todos numa causa, né? E quando eu cheguei lá, que eu vi, eu logo me aproximei, né? Procurei comprar a camisa. A Tolly tá vendendo a caneta da Bonitas aqui. Quando eu fui passando na Tolly, comprei a caneta também. E aí eu conversei um pouco com elas, né? E a que tava me vendendo disse, eu sou paciente, eu tive câncer e depois de 5 anos eu descobri que eu estava com metástase óssea. E hoje eu vivo com metástase óssea, né? E a que estava ao meu lado teve câncer, está só no tamoxifeno como eu, porém está afastada por causa da reação da medicação. E nesse período se dedicou às Bonitas, né? Que são as Bonitas. E eu fiz questão de vir com essa camisa, né? Para elevar o trabalho das Bonitas, né? E mostrar a importância social que esse trabalho tem, né? Na vida das pessoas e dos familiares que passam por isso. Né? Meus meninos, Lília, eu digo muito que vem refletindo mais agora. Choque, esse processo. Eles agora estão assimilando, né? Depois
Tem quantos anos? Tem O fato de que eles eram 7, crianças na época, e agora estão entrando na adolescência, 3 compreendem anos, mais tem o 3 anos, peso de 4, tudo né? aquilo, né? 3 Vai fazer anos, 3 né? anos agora. Isso. Aí o que é que acontece também, né? Porque a gente fala do câncer. 1 ano de tratamento finalizou. Show. Mas a gente continua, né? Sim. O processo, quando assim, André até disse, Priscila, acho que você está de remissão. Eu digo, ai, André, será que eu estou de remissão mesmo? Mas a Lília disse, não, é remissão. É porque pra gente ainda é tão real. Ainda é tão, né? Por quê? 3 em 3 meses se volta um oncologista, toma Essa é a medicação ainda remissão todos mesmo, os é. dias, né? Eu tenho muita reação ao tamoxifeno, gente. Eu tenho muita mialgia. Eu tenho muita dores nos ossos. Então, eles me veem muitas vezes prostrada. Eles me veem muitas vezes deitada. Eles me veem muitas... Não tô aguentando, não. Não tô aguentando meu corpo, né? Que eu também tenho que me policiar nisso. Só que também, depois que essa fase mais difícil passa, é hora da gente cair. Também. Em algum momento você precisa ter alguma reação. É como o né? André dizia o telefone na época, né? Que ele dizia, André, não vai dizer isso amanhã, não sei o que, não sei o que. Ela dizia, Priscila, deixa todo mundo sentir, mas você tem que botar isso pra fora. Você disse, não, mas nesse momento eu quero viver assim. E eu conversava com uma amiga que descobriu o diagnóstico agora. E aí ela olhou pra mim e disse assim, eu não sei, Priscila, eu acho que eu tô dormente. Vejo todo mundo chorar ao meu redor e pra mim é como se não fosse nem comigo. Sabe aquela coisa, eu tô indo, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, mas eu disse a ela, isso é uma força inexplicável que vem Que de não Deus, sabe que não é isso. nossa, gente, isso não é nosso, isso é o Espírito Santo. Que quando a pessoa pensa, a pessoa não imagina, mas quando a pessoa vive e diz, meu Deus, eu criei Quando eu uma olho força pra assim, trás, que Manha diz assim, quando eu olho para trás, Priscila, e vejo tudo que a gente passou com essa doença, eu não sei se eu tinha condição de passar por aquilo tudo de novo, não. Eu digo, mãe, a gente não tinha condição de passar, daquela vez não fomos nós que passamos, né? exatamente. Não fomos nós que passamos, foi a força do Senhor. Essa história de que Deus só dá a cruz que a gente pode carregar é a coisa mais certa da vida, sabe por quê? Quando a gente teve o diagnóstico de câncer, tio Regis, né, estava nos últimos dias dele. E a gente estava desesperada, né? É a primeira pessoa que eu ligo é a tia Cidinha, porque eu estava desesperada, eu não tinha para quem dizer e não podia dizer a ninguém naquele momento. Gente, sempre falam a primeira vez pra tia Cidinha, porque, como vocês podem ver, ela é a mais nova, é a centrada. É a irmã que tem um coração um pouquinho mais forte. Porque se for contar pra qualquer outra pessoa... já não tem mais tanto. Desmaia todo mundo. Todo mundo de enxilique e não resolve. Então, fala pra ela, ela dá uma centrada em todo mundo, bota cada coisa no seu lugar. E o meu medo era assim, era demais, né? Porque assim, e realmente em seguida, na semana seguinte, a gente perdeu o tio Regis. Como é que eu ia dizer à minha mãe que o meu irmão já fazia, mamãe não vai aguentar? Então eu tinha muito medo dela não aguentar. Entendeu? Então naquela hora eu fiz, meu Deus, a mãe não vai aguentar. Eu fazia na minha cabeça, eu dizia, eu vou perder os dois. Porque como Priscila falou, câncer é uma sentença de morte. Apesar que a gente não conseguiu muitas coisas, né? O tratamento ele conseguiu, depois é outra história e tudo mais, mas eu fazia, ele vai. Mas assim, naquela eu fazia, meu Deus, eu vou perder os dois. Cada história é uma história. E a gente tem E ela dificuldade de sobreviveu. perceber isso quando a gente vivencia o ruim, fica o trauma, né? Aquele trauma fica trauma ali e aí fica. tudo. Por isso foi muito mais difícil o diagnóstico de Priscila Que já do veio que pode de- ser até para outras pessoas, porque a gente ainda estava ali com aquele sentimento, aquela ferida Duas muito pernas. aberta. E tem Foi o primeiro mais. prognóstico positivo. E tem mais. Exatamente. Foi o primeiro prognóstico Ela foi. positivo. E tem mais. Depois ainda teve uma suspeita de câncer renal. Ainda Aí tem, eu né, morri. Andréa? Aí eu morri. Ainda tem. Ai, não. Não tem mais, não. Eu tava Gente, falando. é o seguinte, tem mais não, né? você precisa de comida e saudável. Com certeza. Cuidar da saúde. Vamos lá. Vamos lá. Vamos agora falar de comida saudável, porque hoje e eu Foi jurando pesado. que hoje eu não ia chorar, eu não sei. Rir, mas entendi. É, Hoje. eu não sei, mas é não assim, foi que eu olha, tirei, conversa não, de viu? mulher é assim mesmo. Depende dos hormônios, depende do açúcar, depende da lua. Aí tem dia que a gente ri, tem dia que a gente chora. A gente Hoje vai foi pra falar de chorar. uma vítima dessa. Ainda mais sendo. Nossa! Gente, Nossa! não tem Aí. como. Ei, eu não sei onde era pra bater a cabeça que eu pensei que eu não ia chorar hoje. Tem Só no palco com elas. Só no palco com elas. Vamos lá. Você não encontra
Gente, vamos ver o que é que Frambolinhos, como todo mundo sabe, comida livre de glúten, lactose, zero açúcar, aquela comidinha que sabe que Fran manda pra gente. Hoje, ai, eu amo, vocês sabem que eu sou apaixonada. O biscoitinho salgado, gente, de queijo, livre de glúten, sem lactose. Isso aqui, para um lanche à tarde com um cafezinho. Vamos lá, gente, deliciar. Priscila, tem as honras. Vai, Priscila. Lanches saudáveis, viu, gente? É, saudável. Lembrando que Frambolinhos tem 2 lojas, uma em Lagoa Nova e uma lá em Tirol. Minha nossa. Muito bom. Perfeito. Fran, você conseguiu fazer que Peraí, que essas eu quero mais 4 mulheres reinasse o silêncio. Exatamente, é só assim. O silêncio bom. Gente, Acho que a gente eu precisa amo. ficar em silêncio mais vezes. Eu amo isso aqui, porque eu acho minha cara de infância. Só que o da infância, ele é bem gorduroso, bem, né? Que faz você termina de comer, dá uma dorzinha na barriga. Esse aqui, sabe que a gente pode comer à vontade. Delícia. Muito suave e derrete na boca. Maravilhoso, viu, Fran? Gente, eu quero agradecer a Priscila, né? Com muita honra a gente recebe Priscila aqui, que pra gente é um prazer tê-la contando sua história, que para muitas pessoas aí realmente vai ser de muita valia entender como foi o processo, o que faz parte do processo. Tem muita gente que está recebendo esse diagnóstico agora. Então, lembre que apesar daquela palavra daquele médico que diz que aquilo ali você vai estar sozinha, é muito simbólico o que ele diz, porque a família vai estar do seu lado e realmente você não está sozinha, tá certo? Então, E cada história é uma história, né? E assim, Então, o fato de eu estar sozinha naquele momento, eu entendi naquela hora que era para que eu me fortalecesse pelo deserto. Né? E agora que a doença você? precisava Você que passar, sabia o que porque estava eu passando. que estava. Exatamente. Entendeu? E assim, que as pessoas olhem nos olhos, certo? Olhe de frente, encare, viva o propósito. Ah, mas eu não escolhi isso para mim. Tá, Mas depende, né, Tia? Aí tem diversas vertentes, né? Depende. Então, assim, independente de qualquer coisa, olhe para frente, encare o problema olhando para ele e lutando e entregando através da fé, gente. Porque se a gente veio para quê? Como sopro e um milagre de Deus, a gente também vai fazer essa passagem como sopro e milagre de Deus. Então, se não é a nossa hora, a gente vai lutar. Porque só Ele sabe. Difícil demais. Como é que eu dormia olhando para aquelas 2 crianças? É tanto que o catete eu não coloquei. Por quê? Porque naquele tempo eu dormia um com um aqui e outro aqui. Tirei os 2 do quarto. Eu dormia agarrada com eles todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque eu não sabia se era a última noite. Então, eu precisava dormir agarrada com eles, que precisava não. Eu precisava. Escrevi muitas coisas, porque aqui tem um hábito de escrever. Deixei cartas afins escritas. Deixei tudo muito escrito, registrado, do que eu queria dizer, do que eu queria falar, porque eu não sabia. Apesar de tudo, era uma incógnita. Mas a gente olha com fé e tô aqui para contar a minha história, né? Porque quando Deus quer, não tem quem tire. Confie no Senhor. Faça todo o tratamento. Não desista da ciência. A ciência está aqui para isso, né? O homem está aqui com a iluminação de Deus e com a ciência para trazer prognósticos cada vez melhores. Cada vez melhores. Então, não é desistir, olhar para frente, lutar e estar aqui como eu, se Deus quiser. Próximo ano, não, daqui a 2 anos, eu venho aqui para dizer: venci totalmente o câncer. Saí da remissão, estou totalmente curada. Amém. Juntas para isso. Agradeço a você, Papo Sério, alma feminina e bom humor. E até a próxima, tá, gente? Tchau. Tchau, tchau.